Agora já aqui falámos de roupa, mas agora é chegado o momento de falar da nossa pele, até porque muitas vezes nos esquecemos dela e é o nosso principal órgão que tantas vezes descuramos, sobretudo quando os dias começam a aquecer e a semana passada esteve imenso calor e vimos toda a gente na praia, toda a gente a tomar banhos de sol. Será que vimos toda a gente a ter cuidado com a pele? Eu tenho a impressão que não. Vamos saber quais é que são os principais cuidados que devemos ter nesta altura com a dermatologista Marta Ribeiro Teixeira, que já está aqui na próxima paragem. Olá, doutora Marta. Olá. Está boa. Muito obrigada pela sua presença. Vou começar aqui com duas provocações. Não são provocações, são constatações, mas que pode perfeitamente desmentir-me. A primeira constatação é que eu tenho a sensação, quando aparecem este primeiro sol de inverno, que ainda é um bocadinho sol de inverno, de primavera, que as pessoas aí não têm mesmo cuidado nenhum, porque estão todas sequiosas, com vontade de ficar com uma corzinha, e então, isto quase que não conta como sol. Tenho razão? Tem razão. Tem razão. É, não é? E é de facto algo muito errado. Porquê? Porque a nossa pele não esteve sujeita, exposta ao sol durante o inverno e esta exposição abrupta, não gradual, pode levar mais rapidamente a um escaldão, a queimadura solar, e nós sabemos que as queimaduras solares aumentam muito o risco de cancro de pele. Claro. Por outro lado, aproveito já para desmistificar aqui a questão do bronzeado, para dizer que não há bronzeado saudável. Portanto, a exposição solar é saudável, seguramente, tem os seus benefícios, mas o bronzeado, esse sim, nunca é saudável. O nosso bronzeado é sempre uma resposta da pele a uma agressão. É uma queimadura. É isso, ou seja, não há bronzeado saudável e, portanto, esta intenção de ir já para a praia, ter exposições muito prolongadas, não é e nunca será algo saudável e algo que seja para, digamos, perseguir e ter como objetivo. Outra provocação, isto porque me incomoda muito fake news e, infelizmente, nos últimos tempos, em relação às questões da saúde, é diário e infelizmente até pessoas com responsabilidade e até às vezes médicos, enfim, não interessa, a espalhar aí, a dizerem coisas absurdas. A exposição ao sol deve ser feita sempre com proteção ou existe alguma regra que é quase como aquela coisa que nós damos, cai ao chão, mas se não passou 10 segundos podemos comer. Explique-me lá, podemos estar ao sol sem proteção solar porque isso faz muito bem ou devemos estar sempre com proteção? Essa é uma excelente pergunta e tem razão. Há muita desinformação à volta do assunto e muitas vezes propagada por profissionais de saúde. Pois. Nós temos que ter noção de que o sol é o principal fator de risco para cancro de pele, ou seja, cerca de 80% a 90% dos cancros de pele são causados pela exposição à radiação ultravioleta. Por outro lado, o sol é também responsável pela grande maioria, a esmagadora maioria dos sinais de envelhecimento da nossa pele, diga-se rugas, flacidez, manchas. E, portanto, não vale a pena romantizar a exposição solar, apesar de ter seguramente os seus benefícios, mas há de facto a recomendação de usar protetor solar todos os dias. Sempre? Sempre, mesmo no inverno, mesmo em dias mais nublados em que está a chover. E, portanto, devemos combater essa desinformação e obrigada por ajudar a passar a mensagem de que devemos usar protetor solar todos os dias e não descuidar também outras formas de fotoproteção, como, por exemplo, procurar a sombra nas horas de maior calor, em que a radiação ultravioleta é mais intensa. Usar e também, um chapéu. Fotoproteção têxtil na forma de chapéu, de mangas compridas. Óculos escuros. Exatamente, sem dúvida. Pois, porque depois nós, se formos observar até pessoas que depois dão os seus testemunhos com alguma coragem, porque viveram em tempos em que não se falava destas questões, eu estou sempre a dizer isto aos meus filhos, que é, vejam bem como é que as pessoas envelhecem e evidentemente que é muito mais grave a questão do melanoma, e já lá vamos, do que do envelhecimento, pronto. Mas é óbvio, isto é científico. Quem apanhou grandes escaldões sempre na praia durante a sua infância vai ter um envelhecimento precoce e visível. E nós temos vários casos de pessoas que testemunham isso. Portanto, que se não for pela saúde, que seja pela vaidade. Exatamente. Não é? Agora vamos à questão do melanoma, porque é assim bastante preocupante. Em Portugal são diagnosticados, em média, 1.500 casos deste tumor por ano. É importante que digamos a palavra tumor, porque às vezes diz melanoma e as pessoas acham que não tem muita importância. Mas tem, não é? Tem sim. O melanoma é responsável por cerca de 70% das mortes por cancro de pele. É um tumor agressivo, que se não for diagnosticado numa fase precoce, pode ser um tumor extremamente agressivo e de facto levar a uma grande comorbilidade e inclusivamente morte. Ou seja, 70% das mortes por cancro de pele são do melanoma. É um número brutal. Assim. E, de facto, é um dos tumores que nós mais conseguimos prevenir, que é uma coisa curiosa. Ou seja,
O melanoma é causado sobretudo pela exposição solar, quer na forma intermitente, aquelas idas à praia, as idas à esplanada, praticar exercício ao ar livre sem colocar protetor solar, mas também pela exposição solar cumulativa, ou seja, a dose total de exposição solar que nós temos ao longo da vida. Mas aqui, sobretudo, chamar a atenção para estas exposições intermitentes, sobretudo na idade pediátrica. Eu queria chamar aqui a atenção para o Isso é seguinte. muito importante. Idade pediátrica. Gente, É nossos verdade. filhos, os mais pequeninos. Ou seja, um escaldão em idade pediátrica duplica o risco de cancro de pele. Ou seja, não é assim uma coisa tão desprezível. Acho que ninguém sabe isso. É muito importante perceber que a nossa pele na idade pediátrica não é completamente madura, ou seja, ela não tem a capacidade que tem a pele do adulto para se defender em caso de exposição solar. E eu não estou a tentar dramatizar, isto é factual, há estudos científicos que demonstram isto e, portanto, levar crianças na hora do almoço para a praia, as crianças não param quietas, nós não conseguimos colocá-las debaixo do protetor do E mesmo à guarda-sol. sombra estamos expostos. E mesmo à sombra temos as superfícies refletoras como a areia e como a água e, portanto, eu acho que não devemos de todo levar crianças nessa hora para a praia, mesmo quando as crianças estão a brincar ao ar livre, que é excelente e devemos incentivar isso, sempre colocar protetor solar, chapéu, manga comprida e parar de romantizar uma coisa que nós ouvimos muitas vezes em consulta. Eu tenho, nesta altura do ano, muitos pais que trazem os filhos à consulta e dizer: doutora, veja os sinais do meu filho porque eu vou levá-lo agora à praia para ele ganhar uma corzinha. Isso não podia estar mais errado. Vamos proteger as nossas crianças, porque elas não sabem que se têm que proteger e é um enorme investimento na saúde delas que nós estamos a fazer, cuidando da pele e protegendo a pele da exposição à radiação ultravioleta. É uma responsabilidade, da mesma maneira que e temos que meter isto, é uma questão educacional, de facto, não é? Da mesma maneira que temos tanto cuidado com outras coisas, que os ensinamos a passar uma passadeira, a saber apertar o cinto de segurança, a separar o lixo, não é? Quer dizer, temos que ensinar que elas têm que tomar que nós temos que tomar conta delas e elas depois assim aprendem a tomar conta delas também, não é? E se me permite dizer uma coisa que se calhar vai chocar muitas pessoas, a Organização Mundial de Saúde classifica a radiação ultravioleta como um carcinogénio de tipo 1, classe 1, ou seja, está no mesmo patamar de risco que o tabaco. Portanto, da mesma forma que nós não fumamos junto às crianças, nem damos um cigarro às crianças, nós não vamos colocar as nossas crianças desprotegidas ao sol. Estou a gostar imenso de ouvir, porque olha, é tele e trigo limpo, farinha a par, não há aqui confusões. Também é verdade que existem alguns tipos de pele que são realmente mais suscetíveis ou menos, mais vulneráveis, digamos assim. Isso também é um facto, não é? Tipos de pele mais claros, nós dizemos fotótipo 1 e 2. O 1 são aquelas pessoas que têm cabelo ruivo e olhos verdes, sardas, e fotótipo 2 mais loiros, olhos claros. São sobretudo estas pessoas que têm um risco mais aumentado, mas também pessoas que têm uma história familiar de cancro de pele, pessoas que frequentam solários e que têm uma grande exposição profissional. Isso ainda é possível? Isso ainda existe em Portugal, já há países em que é proibido e eu gostava que Portugal olhasse para esses exemplos, é verdade. Mas também pessoas que têm muitos sinais. Aliás, há estudos que mostram, e nós sabemos isso, que pessoas com mais de 50 a 100 sinais no corpo têm um risco aumentado de cancro de pele. Pessoas que tenham muitos nervos atípicos, ou seja, aqueles sinais que são assim mais diferentes, mais estranhos, também têm um aumento do risco de cancro de pele. Portanto, estas pessoas, sendo pessoas de risco, devem levar muito a sério os programas de rastreio, ou seja, a visita anual, pelo menos anual ao dermatologista e o autorrastreio, ou seja, a autovigilância dos seus sinais. Doutora, foi um gosto. Tinha imensas coisas para lhe perguntar, mas com certeza voltará. Muito obrigada. Deixe-me dizer-lhe, não me leva a mal, tem uma pele maravilhosa, portanto deve ter imensos cuidados com a sua pele, ótimos, e portanto um dia vem cá só para nos contar o que é que faz. Está prometido. Estou fascinada com a sua pele. Obrigada, doutora Marta, obrigada, foi um gosto. O nosso comboio